Vou apresentar sobre causalidade, explicabilidade e interpretabilidade. São alguns termos que estão aparecendo atualmente em alguns artigos mais recentes de inteligência artificial e machine learning. E espero que, com a apresentação, o pessoal que está nos acompanhando aí consiga ter um entendimento maior na hora que for ler algum artigo ou na hora que receberem algum comentário com essas palavras ali a respeito da inteligência artificial e machine learning. Então, vamos lá. Vou começar falando então sobre causalidade e associação primeiro. Eu vou começar com esse slide, então falando, né, acho que com a temperatura até do dia de hoje aí, mas um assunto que o pessoal sempre tem falado nos últimos anos, sobre aquecimento global. E aqui eu trouxe um gráfico, enquanto eu vou explicando aqui o gráfico, para o pessoal que está acompanhando ali dar uma pensada no que pode ser um fator aqui de aquecimento global, né? Então a gente tem aqui no eixo Y aqui a temperatura global aumentando, né, ao longo do tempo, né, desde 1820 até o ano 2000. E aqui no eixo X a gente tem um número aleatório, que eu vou mostrar mais para frente o que é, mas um número que vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, acho que muitas pessoas aí devem saber a relação entre a quantidade de florestas e tudo mais das áreas verdes, né, o desmatamento provocando ali o aquecimento global. Então, talvez esse número aqui que diminui ao longo do tempo pode ser essa área de natureza mesmo, que o homem vem desmatando, que vai diminuindo ao longo do tempo, e com isso o aumento da temperatura global, né? Porém, esse gráfico aqui é um gráfico real, mas que não tem nada a ver com a questão aí de desmatamento ou de área verde no planeta. Ele é um gráfico que mostra a relação do aquecimento global com o número de piratas que existem no mundo, né? Que, se você parar para pensar, é uma relação que realmente acontece, mas que provavelmente, né, que a gente sabe que não é a causa do aquecimento global, né? Então, ao longo do tempo, o número de piratas vem diminuindo e a temperatura global vem aumentando. O que a gente quer mostrar com esse gráfico, né? Que é para você virar um pirata para ajudar a diminuir o aquecimento global? Não, né? O que a gente quer mostrar ali, então, é o que causalidade tem a ver com machine learning. Então, não tudo que a gente considera como associação é, no final das contas, uma causa para um certo evento, né? Então, com o progresso importante em inteligência artificial e machine learning, né, um boom de empresas e softwares, muito tem se desenvolvido para a detecção de doenças, desenvolvimento de carros autônomos, avaliação de tanto de obras quanto plantações, né, por drones, né, a automatização de processos com a utilização de inteligência artificial, né? E qual que seria, lógico, é uma evolução, sim, mas qual que seria um dos problemas de se utilizar tanto inteligência artificial e machine learning sem ter uma boa qualidade dos seus dados, né? A gente tem toda a questão aqui do Big Data, né? Então, mesmo que a gente tenha bastante quantidade de dados, esses dados são realmente de alta qualidade, tudo que a gente está usando para desenvolver um modelo realmente faz sentido, é aquilo ali que é a causa, né? É uma coisa que ajuda realmente a gente a resolver um problema, ou a gente simplesmente está colocando a maior quantidade de dados possíveis e esperando que um algoritmo faça o seu trabalho e nos dê uma resposta aleatória, né? Então, tem se percebido que em alguns dos processos ou de modelos, né, estão aparecendo falhas, né, na generalização para o mundo real. Então, você foi lá, criou um modelo de inteligência artificial que faz uma detecção de algum problema, mas que quando você vai testar no mundo real, aquilo não se prova verdade, né? Então, o que eu quis mostrar naquele gráfico anterior, né? Então, que correlação e associação são interações entre fatores que variam por um longo tempo.
Porém, né, Machine Learning, ele diz respeito à predição. E a causalidade que a gente vai falar aqui é sobre os efeitos reais. Então, não tudo aquilo que a máquina, né, o algoritmo, nosso modelo de Machine Learning prediz é o resultado real ou aqueles dados que a gente proveu, né, para o modelo são os fatores reais, né, ou as causas reais por que a gente quer resolver. Bom, então, falando um pouquinho sobre causalidade, né, que é um dos termos que tem aparecido em alguns artigos recentemente. Existe toda aquela questão filosófica, né, então, desde a Grécia e tudo mais, mas o que a gente vai tentar resumir aqui, na verdade, é o porquê, né, de forma bem simples. Então, causalidade é a relação entre um evento A e um segundo evento B, sendo que o segundo evento seja uma consequência do primeiro. Então, o que a gente deve se perguntar, assim, quando ouve a palavra causalidade no modelo, é se A é causa de B, né? E se não ocorrer A, então não vai ocorrer B. Isso a gente pode transpor também para a área de saúde, principalmente em doenças multifatoriais, né, que eu representei como ABC. Então, não necessariamente apenas um fator que é a causa de um problema ou de uma doença. Então, a gente pode ter A causando uma doença C e um fator diferente B também causando a mesma doença C. Ou a gente pode ter A mais B causando C e A sem B causando C. E tudo isso que a gente vai, né, tentar transpor aqui para um pensamento mais científico, né, que talvez o pessoal deva conhecer. Então, seria testar hipóteses, né? Então, você tem uma doença que você quer saber qual é a causa, ou se você tem algum fator de risco e quer saber se aquilo ali vai ser um causador da doença, ou de algum câncer, alguma coisa assim, você vai acabar fazendo um estudo, que pode ser observacional, um ensaio clínico, vai querer testar a sua hipótese, né? Então aqui, como a gente sabe, eu vou dar um exemplo aqui do tabagismo, que é uma causa de câncer de pulmão, né? Então, a gente vai ver nos slides mais para frente. E lembrar aqui para quem é da parte mais científica de artigos também, lembrar da relevância estatística, né? Então, P menor que 0,05 é um indicativo de que ele nega a hipótese nula. Então, a hipótese de uma causa ser realmente uma causa do seu problema é bem considerável. Aqui vou comentar então uns termos que têm aparecido juntamente com a causalidade dos artigos, que seriam os problemas causais e anticausais. Então, o que é causal e anticausal no modelo de inteligência artificial? Aqui a gente tem a equação de Bayes, que é um pouquinho mais, é o teorema de Bayes, que faz parte do teste de probabilidade, mas resumindo aqui, deixando ele um pouquinho mais simples, né? Uma equação menor, né? A probabilidade de y ocorrer dado x. Então você tem um fator e quer saber se ele realmente é a causa de um problema, né? E como que essas palavras têm aparecido nos artigos, né? Então, tal modelo de inteligência artificial, de machine learning, é um modelo causal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele avalia o resultado a partir de um problema. Então, por exemplo, eu vou acompanhar um paciente tabagista para, no final de um certo tempo, ver se ele desenvolveu um câncer de pulmão ou não. Então, é um modelo que ele acompanha a linha temporal normal de uma doença, por exemplo. Em contrapartida, a gente vai ter um modelo de machine learning anticausal, que ele vai avaliar o problema a partir do resultado, que é basicamente o contrário, né? Você faz uma revisão de prontuários, então pacientes que já têm o câncer de pulmão, para ver se um dos fatores, né, na história do paciente foi o tabagismo, por exemplo. É uma questão ali um pouquinho complexa de entender, né? A parte aí de português pega bastante, mas vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais essa questão do causal e anticausal no próximo slide.
Então, vou fazer aqui um exemplo de modelo causal e anticausal. Vamos dar aqui um caso de um paciente, né, que foi ao dermatologista, né, que tinha uma pinta ali na pele, né, um nevus, que aumentou, né, 2 vezes de tamanho nos últimos 6 meses. O que o dermatologista vai fazer com essa lesão de pele? Ele vai avaliar. Vai fazer uma dermatoscopia, provavelmente vai fazer a imagem, né, o dermatoscópio, vai digitalizar e vai arquivar para colocar no prontuário do paciente. E se essa dermatoscopia for suspeita, ele vai acabar pedindo uma biópsia. E agora falando então de modelo de inteligência artificial. Né? Eu tenho aqui uma imagem, né? Digamos que eu quero fazer um modelo de machine learning para que a partir desta imagem eu tente prever se o paciente vai precisar de uma biópsia ou não. Então, essa lesão é uma lesão indicativa de biópsia? Lógico, se o médico, o dermatologista for ver, ele com certeza vai saber indicar. Mas se a gente quiser fazer isso de uma maneira mais automatizada ou em grande escala, utilizando inteligência artificial, a gente vai usar um algoritmo com uma câmera, vai passar essa imagem, ou pode ser num banco de dados mesmo, vai passar essa imagem e, a partir de um modelo, classificar essa imagem indicativa de biópsia ou não. Então, como a gente parte a partir de uma imagem, né, para pedir um procedimento, né, é a história natural mesmo, né, da avaliação, né, ou do procedimento de consulta normal do dermatologista. Então, isso seria um modelo causal. Eu estou treinando o meu algoritmo, né, o meu modelo de inteligência artificial, para que ele, a partir de uma imagem que vem antes da biópsia, que ele preveja, né, o grau de lesão desse nevus. Então, seria um modelo causal. Ele segue o fluxo normal de avaliação propedêutica. Né? Agora, se nós quisermos fazer o contrário, por exemplo. Eu tenho aqui várias lâminas de patologia, com invasão ou sem invasão, e será que a partir dessas lâminas, né, da biópsia, nós conseguiríamos, digamos, recriar uma lesão, né, uma imagem que se pareça com uma lesão compatível? Né? Nesse caso, nós teremos um modelo de inteligência artificial anticausal. Então, apesar de ser termos, digamos assim, mais recentes, pode ser que apareçam em alguns artigos daqui para frente. Né? Então, nós temos tido artigos que seriam mais voltados para o pessoal da informática, pessoal da engenharia, que acaba falando mais de matemática, mas provavelmente daqui para frente teremos artigos, bem mais artigos, né, falando da parte médica mesmo, e caso apareça algum desses termos aqui, quem estiver acompanhando a reunião ali ou for ver a apresentação depois, já vai conseguir entender também para poder, né, absorver mais da literatura. Aí. E aí, voltando lá naquele gráfico inicial, né, então lembrar que correlação não necessariamente é a causa. Né? Então, lembrar que, apesar do número ali de piratas ter diminuído ao longo do tempo, isso não é a causa do aquecimento global. Né? Então, aqui eu vou fazer um parênteses, né, principalmente para o pessoal da área médica que nos acompanha ali. Então, a importância do conhecimento dos mecanismos biológicos e da logística na saúde, para você saber se o seu modelo faz sentido, se você realmente está conseguindo, né, isolar os fatores que são as possíveis causas do seu problema e tentar avaliar o seu modelo tanto no seu desenvolvimento quanto na sua validação lá no final, né, antes de colocar ele para teste no mundo real, se ele realmente está fazendo o seu trabalho de identificar a causa do seu problema, ou se ele está apenas fazendo uma correlação que no final das contas não era a real causa do seu problema. Não sei se ficou muito claro, mas aqui é mais para abrir a, a visão ali de novos termos relacionados aí à inteligência artificial.
Aí aqui a segunda parte, eu vou falar sobre explicabilidade e interpretabilidade. Também aqui pega um pouquinho no português, parecem coisas iguais, mas é um pouquinho diferente também. Vamos lá então. Aqui tem um estudo bem famoso da Universidade de Washington, que eles criaram um modelo de inteligência artificial para classificar lobos e huskies. Então, lobo e cachorro. Eles desenvolveram esse modelo e colocaram lá para teste, né? Então, colocaram várias imagens, treinaram o modelo e foram, né, testar em um banco de dados externo. Então, ali no começo, estava acertando o modelo, né, a predição de lobo, e realmente era um lobo, predição de husky, realmente era um husky, e assim por diante. Até que no meio dessas predições que estavam bem altas, né, acho que era acima de 95%, começou a aparecer vários casos aqui de lobos, né, o algoritmo previu como lobo, mas na verdade era um husky. E no começo eram poucos casos, mas depois foi aumentando. Aí o pessoal que desenvolveu o algoritmo, né, o modelo de classificação, acabou, né, começou a ficar em dúvida, né, porque que o seu modelo começou a aumentar os erros de classificação, né. A gente olhando até consegue identificar, mas por algoritmo ali, o pessoal ficou meio, né, confuso, né, porque que antes estava acertando tão bem e agora não está acertando tanto, né. Colocaram mais e mais imagens e foram acabar fazendo ali uma avaliação retrógrada ali para saber por que que começou a aumentar os seus erros, né. Aí o que que eles acabaram descobrindo, avaliando o próprio modelo deles? Que na verdade o modelo ele não estava avaliando as características, né, dos animais em si, né? Por exemplo, o focinho, a orelha, se tinha a boca aberta, né, se tinha uma pose ali na imagem ou não, né? Eles acabaram vendo que o algoritmo que eles criaram, apesar de terem sido, né, treinados com imagens, né, de, de lobos e de huskies normais, o algoritmo ele acabou cortando, né, os features, né, as características do próprio animal e acabou classificando baseada, né, no ambiente que se encontrava o animal, né? Então eles acabaram percebendo que os animais que estavam na neve, né, então ao invés de ver se era um cachorro ou se era um lobo, o modelo acabou vendo, se tem neve, então deve ser lobo, né? E no final das contas, aqui como a gente tinha visto aqui na última imagem, um husky na neve, o algoritmo acabou classificando como lobo. Então isso é uma coisa também que provavelmente a gente vai ver mais e mais, tanto em novos modelos quanto em novos artigos, né, porque não basta o seu modelo ser bom, você tem que saber o porquê ele é bom e como ele fez para chegar naquele resultado, ou pelo menos tentar explicar de alguma forma, que é os próximos termos aí que a gente vai explicar, né? Então, a gente sabe que, né, colocamos vários dados, imagens, dados de pacientes, dados de doenças, por aí vai, num algoritmo, que é teoricamente uma caixa preta, que faz ali seus cálculos estatísticos, e algoritmos de ativação e chega num resultado. Quando o resultado bate com o que nós sabemos que é verdade, tudo bem, né? Lógico que nós precisamos saber como que o modelo conseguiu chegar nesse resultado de alguma forma, justamente para ver se ele não está vendo algo que a gente não esteja percebendo, né? No caso ali do lobo e do husky. Então, o que é a explicabilidade na questão de inteligência artificial, né? A explicabilidade, então, ela tenta reduzir o mecanismo e os fatores considerados para o resultado, né? É traduzir. Então, é saber como o nosso modelo chegou no resultado que a gente esperava ou que a gente não esperava e tentar explicar, tentar fazer meio que dissecar quais foram os passos do algoritmo para que os fatores que foram avaliados, né,
como a gente falou ali nos termos anteriores, se eles eram realmente a causa, ou se era só uma associação, e se o resultado realmente bate com aquilo que a gente pensa que é o correto, né? Então, aplicar os métodos que nos permitem obter insights sobre como os modelos funcionam. Então, isso aqui é um termo um pouquinho mais recente, né? XAI, que é uma sigla para Explainable AI, né? E que tem sido levado bastante em conta, principalmente na área da saúde, por parte do FDA e do CI, né? Que é da Europa aqui no caso. Então, não basta o algoritmo ser bom para detectar um AVC, por exemplo. Ele deve, de alguma forma, demonstrar de que maneira ele conseguiu chegar naquele resultado, né? Não basta ser bom, né? Tem que mostrar como que foi feito o processo. Então, isso aumenta a transparência e a confiança nos algoritmos, né? Então, a gente sabe que tem tido um hype muito grande na área da saúde para novos algoritmos, detecção de tumores, de doenças, de nódulos, mas né, existe tanto na própria comunidade médica mesmo, da área da saúde, que não confia muito nesses algoritmos, né? Então, isso também é uma forma de aumentar então a transparência e ganhar credibilidade nas demais comunidades. Aqui então, outro exemplo que é bem parecido com o dos animais ali, do husky e do lobo de antes. Então, temos aqui uma figura de um cachorro, né, que passa por um modelo de classificação e o modelo diz que é um cachorro. Não, tudo bem, a gente vai concordar porque todo mundo sabe o que é um cachorro. Mas e se, por exemplo, né, que a gente tem visto bastante ali, tanto nas lojas, shoppings, a questão aqui de algoritmo, né, daquelas câmerazinhas que avaliam se a gente está de máscara ou se a gente está sem máscara, né? Tudo bem, a gente olhando para a pessoa, a gente vai saber que ela está usando ou não máscara, né? Mas será que realmente o algoritmo ele sabe que a gente está usando máscara? Será que ele avaliou? O que será que ele avaliou, né? Avaliou o rosto inteiro? Avaliou os olhos? Ou será que o algoritmo simplesmente falou assim, não tem a imagem da boca, então está de máscara? Então é uma coisa para a gente pensar também que isso pode acontecer. E aqui no caso de máscara é uma questão não tão grave assim, mas imagine isso se fosse para alguma doença mais grave, por exemplo, né? E aqui eu até peguei umas imagens ali da internet, então seria até interessante testar em alguma dessas máquinas ali. Será que uma pessoa, né, com máscara e com óculos conseguiria, por exemplo, enganar uma, esses totens de avaliação de máscara? Será que ele não está avaliando, então, ele não tem boca, então está de máscara. Mas se ele não tem boca e não tem olho, será que ele também está de máscara? Ou essas máscaras aqui que estavam aqui num site de, de produtos aqui. Uma pessoa está usando a máscara, mas essa máscara tem o desenho de um rosto normal. Será que essa pessoa seria barrada, por exemplo, de entrar por estar com essa máscara que tem a imagem de um rosto? Será que o algoritmo seria enganado? Né? Nesse caso aqui, talvez o algoritmo conseguisse identificar mais fácil, né? Mas, como eu falei, se a gente transpusesse isso para uma questão muito mais séria, alguma doença ou questão de segurança, será que não seria o passivo de erro? Então, será que a gente não tem que se perguntar como que o algoritmo classificou o, o que a gente quis saber, né? Será que a avaliação dele foi acertada? Quais foram os fatores que ele considerou para chegar no resultado final, né? Então, o modelo normal que a gente conhece hoje vai acabar tendo que passar por uma validação interna mesmo de Explainable AI. Então, você tentar explicar de que forma o algoritmo chegou naquele resultado. Agora, entrando um pouquinho mais na questão da medicina, que tem um artigo que saiu ano passado, da Radiology, então falando de alguns processos para tentar explicar o que o algoritmo, digamos assim, pensa
para ele poder chegar no resultado. Então, aqui a gente tem basicamente duas linhas, que até entram um pouquinho em ressonância ali com a questão de causalidade, né, que é o Forward Pass. Né? Então, Forward Pass é a avaliação que segue o caminho natural do algoritmo. Né? Então, você tem a entrada com várias imagens, por exemplo, aqui uma radiografia de tórax, ele vai passar por várias camadas e vão sendo extraídos características, e essas características foram, além de receberem pesos diferentes, elas podem receber nomes diferentes. Né? Então, no final do algoritmo, quando ele for utilizado para um banco de dados reais, você vai conseguir identificar quais foram os fatores mais importantes para a ativação daquele algoritmo. Né? Então, por exemplo, aqui na radiografia de tórax, você passou no algoritmo e, além de treinar com a doença que você quer saber se ele está alterado ou se não está alterado, você pode treinar com imagens que contenham mais infiltração, com mais cardiomegalia ou imagens com pneumonia. E no final, você pode fazer uma avaliação do que recebeu mais peso, né, por exemplo, aqui no caso cardiomegalia, e o fator mais importante para que o algoritmo classificasse como ativação, por exemplo, anormal, seria a cardiomegalia. Né? Então, é uma das maneiras que você pega o problema, digamos ali, a causa, e vai no sentido de retirar os features, né? E para cada feature um peso. Do lado contrário, nós vamos ter o backward pass, que seria digamos assim, o anticausal. Você parte do resultado e vem calculando os pesos e transpõe o resultado final e os pesos em cima da imagem inicial. Né? Então, você pega o seu resultado e sobrepõe sobre a imagem inicial. Então, o que foi considerado, no final das contas, como alterado pelo algoritmo para que ele desse um resultado positivo ou negativo. Né? Então, aqui a gente faz o caminho inverso, né, digamos, anticausal ali, da cardiomegalia. A gente vai ter, então, a ativação, o meu algoritmo me disse que essa imagem está alterada, né, e ele me disse que o que ele levou mais em consideração foi a cardiomegalia. E na imagem, em que parte da imagem que ele considerou como cardiomegalia. Né? Então, você acaba pegando os pesos e colocando na imagem inicial, que é explicar como os algoritmos tentam pensar. Né? Aqui é um exemplo aqui de Forward Pass. Né? Então, aqui provavelmente eles treinaram um algoritmo para ver ali os vasos na retina. E, como a gente viu no Forward Pass, eles deram um peso para cada tipo de feature. Né? Por exemplo, aqui a curvatura mediana. E se a curvatura mediana for negativa, nesse caso aqui, ele foi classificado como correto. Né? No caso aqui de baixo, se, por exemplo, a curvatura mediana mais a média aqui do diâmetro for positivo, então ele, apesar de ter considerado como segmentação, as duas imagens foram segmentadas iguais, mas a segmentação aqui da imagem de baixo foi segmentada errado. Tanto é que tem uns vasos ali que não saem da região central ali da papila. Né? Então, isso serve como uma validação, como se fosse uma auditoria interna, no caso, para você saber, meu modelo está indo bem? Está. E o que ele considerou para chegar no resultado, né? Para que você acabe não considerando fatores de pesos, ou fatores e pesos que não sejam muito relevantes, ou do contrário. Né? E aqui um exemplo de backward pass, né, que é o backpropagation, com o resultado, então, de classificação como uma ressonância aqui de encéfalo com uma alteração, que o meu modelo disse que tinha alteração, mas então
me mostre onde é que está a alteração. Então aqui a gente tem um drop, que seriam colocar os features com os pesos sobre a imagem inicial, né? E aqui é um exemplo de GradCam, que é uma forma também de colocar sobre a imagem os fatores que foram mais pesados durante a classificação do modelo. O que a gente viu recentemente são os modelos de classificação e identificação de lesões por Covid, né? Então, meu modelo diz que sua tomografia tem Covid, mas no que ele se baseou para dar esse resultado positivo? Então, fazendo a validação, você vai perceber que realmente o algoritmo ele está identificando locais onde tem lesão aqui de opacificação, né? E assim, no final das contas, é como se a gente estivesse treinando um residente, né, de radiologia, que tanto é que acho que cai bem com o termo machine learning, né, que realmente é um aprendizado da máquina. Você está ensinando a máquina, né? Não está simplesmente fazendo ela decorar, como se fosse uma pessoa mesmo. Então, a mesma imagem anterior, né? Então a gente tem uma radiografia de tórax, passou ali no modelo, e o modelo me diz que essa radiografia aqui tem uma alteração de cardiomegalia, né? É a mesma coisa que chama residente. Residente, pega aqui essa radiografia e lauda aqui para mim, né? Então, o residente aqui laudou cardiomegalia. Tudo bem, mas o que você considerou então, agora, como se a gente estivesse conversando com o residente, o que é que você considerou para que você me dissesse que, ou laudasse que isso aqui é cardiomegalia? Então, tem uma área aqui na região, no tórax, na base esquerda, que está um pouquinho mais branca, que podia ser uma cardiomegalia, 80%, e 15% podia ser uma infiltração, às vezes uma sombra mamária aqui, podia ser um nódulo também, mas a minha hipótese maior é 80% cardiomegalia. Não, tudo bem. Isso aqui é um método que acho que os antigos preceptores faziam. Antigos não, né? Acho que hoje também se faz bastante, né? Eu tinha um professor que fazia bastante isso quando a gente fazia os laudos, né? Então agora que você acha que é cardiomegalia, então desenha para mim, em cima da imagem, onde você acha que é cardiomegalia. Então você vai lá e faz ali a silhueta cardíaca. Então, ó, essa região aqui é a região suspeita. Então você já pensa ali, opa, ser residente, né, não está só chutando que é cardiomegalia. O cara sabe, então, mais ou menos onde é ali a região, né? Tudo bem. Cardiomegalia, desenhou aí a região, aí você pede para o residente, então me traz aí algumas imagens que também sejam parecidas para ver se você realmente está entendendo o que é cardiomegalia e se não é outra coisa. Então, um dos exemplos é você comparar com outras imagens, né? Então, a mesma questão ali do husky que a gente falou, né? Imagine se a gente colocasse, então, agora, a partir de agora, vamos colocar vários lobos que não estão na neve. Aí, provavelmente, o algoritmo ia errar bem mais, né? Então, aqui a gente acaba fazendo a explicação por comparação. Então, se nessa imagem aqui tem cardiomegalia, então vamos pegar algumas outras que realmente são cardiomegalia, passou por outros preceptores aí da radiologia, que eles laudaram como cardiomegalia, para ver se realmente aquilo que você está me falando é a cardiomegalia, né? E por último, é você descrever, né? Então, além de explicar com peso, com a imagem, com casos parecidos, você me explicar as características de uma forma que eu possa entender. Então, ó, eu laudei aqui como cardiomegalia, porque eu medi aqui a distância aqui do coração, ele aparece aqui na base, quase ocupando a base total aqui do tórax, hemitórax esquerdo, e vai descrever a lesão. É o que a gente tem bastante nos laudos, né? Então, não basta só você identificar a lesão, mas você tem que conseguir explicar, né? Conseguir, digamos assim, traduzir para outra pessoa porque você achou que aquilo ali era uma doença, ou se era husky, se era lobo, se era algum outro tipo de algoritmo, né? Isso aqui a gente provavelmente vai começar a ver bastante tanto nos artigos científicos, quanto nos algoritmos que vão ser levados a mercado mesmo. E a interpretabilidade é o passo final, né? Então não basta você só explicar, se a pessoa, né, ou o usuário, o paciente, o médico, não estiver entendendo o que você falou,
então a explicabilidade também cai por terra. Então não basta você fazer o algoritmo, validar ele, tentar explicar como que ele chegou no resultado, explicar o resultado, mas a pessoa não se convencer de como o algoritmo chegou naquilo, né? Então, a compreensão por parte do usuário após receber a explicação. Então, cada componente do modelo deve ser entendido. Então, aqui exige uma conversa, né, uma cooperação, digamos assim, entre os desenvolvedores da parte técnica e dos médicos, para que cada um possa explicar, né, por que o modelo está dando certo, está dando errado, se ele entra no fluxo do paciente, se ele não entra, por que é melhor fazer de um jeito ou de outro, né? E o usuário, né, ao final, tanto os desenvolvedores quanto os usuários, né, os médicos, o paciente, devem entender, né, ou pelo menos tentar entender, né, os acertos e os erros do modelo. Nenhum modelo vai ser perfeito, mas é por isso que a gente precisa entender como ele chegou no resultado, para que a gente possa ali no final saber até onde eu posso confiar no modelo, né? Até onde eu posso confiar a partir de se ele me deu um resultado positivo e eu confio bastante e eu sei como ele entende, então provavelmente eu não vou precisar fazer uma investigação maior. Mas se ele era para ele ter dado um resultado positivo e deu um resultado negativo, e pela minha experiência eu acho que realmente é positivo, então a confiança ali no algoritmo, o que aconteceu com ele para ele ter dado um resultado que não era o esperado. Será que o paciente tem alguma outra coisa? Será que ele viu alguma outra coisa numa imagem que a gente não conseguiu ver? Então, é tudo isso que a gente precisa pensar. São alguns conceitos novos ali, então, associação, causalidade, tem aparecido bastante na literatura, explicabilidade, tanto para validação, principalmente agora que vai aumentar mais os modelos comerciais, então, saber como funciona e conseguir passar isso para os colegas e toda vez que aparecer ali a explicação de algum modelo, né, tentar interpretar, né, tentar entender, ver se aquela explicação realmente condiz com o que a gente espera, né? Então, não apenas acreditar que o algoritmo faz o seu trabalho, que ele vai acertar sempre, e para saber onde é que ele está realmente considerando para chegar no resultado. Acho que era isso. Era um tema mais, talvez um pouquinho aí até mais filosófico, questões aí de português, mas que tem aparecido bastante nos artigos mais recentes. Obrigado.